Olá, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa nova conversa. Eu peço ao Cristo que me ilumine para que eu possa ter a palavra certa, para chegar até vocês, até o coração de vocês e que a gente possa se transformar a partir dessas ideias que eu vou colocar. O tema de hoje é sobre colaboração. Nós temos vivido uma situação bem singular, bem diferente, inusitada, que é essa situação da pandemia e que nos trouxe a oportunidade de repensar as nossas atitudes, as nossas ideias, como a gente se comporta nas relações entre nós e também com os outros. Então, essa situação nos trouxe a oportunidade de olharmos que todos estamos conectados. Aquilo que acontece lá na China, aconteceu também na Europa e na América e dentro da nossa casa, nos trazendo, então, essa certeza de que todos estamos no mesmo barco. É uma grande rede, uma teia em que estamos imersos. E foi uma coisa tão interessante que nos trouxe também a oportunidade de criarmos a partir das necessidades do coletivo, individualmente, ações individuais, ações coletivas e empresas desenvolvendo sua capacidade, oferecendo a sua criatividade, as suas habilidades a serviço dessa comunidade, dessa sociedade que estava em dificuldade. E aí eu fiquei pensando, quando eu comecei a estudar, o que é colaboração? Colaboração tem várias definições, É o ato de colaborar, é o ato de prestar um auxílio, de ajudar, de ser solidário. Tudo isso é colaboração. Mas a definição que eu gostei mais é a definição de um fórum de economia que disse: colaboração é a habilidade de servir. Olha que lindo! Um fórum de economia definiu colaboração como habilidade de servir. Então, como é que essa situação de dificuldade que a gente viveu e tantas outras, que a gente vem vivendo, desperta em nós essa vontade de colaborar? Porque no dia a dia, no cotidiano, às vezes com a nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas do nosso bairro, a gente não tem uma atenção voltada para a necessidade das pessoas. E quando acontecem grandes catástrofes ou acidentes ou situações que nos surpreendem, que mexem com o nosso emocional, que despertam a nossa compaixão, é aí, nesse momento, que surge a nossa capacidade mais criativa, o nosso desejo mais intenso de ajudar, de auxiliar. E nós nos tornamos muito mais colaborativos. Mas a proposta que eu trago para vocês hoje, além da gente pensar um pouco sobre o que é colaboração,
e ao estudar eu aprendi que colaboração é diferente de cooperação. Vocês sabiam disso? Porque cooperar é você realizar o seu trabalho de forma que outros também, ao realizarem o trabalho deles, o conjunto atinja um objetivo. Então, cada um realiza algo que possa beneficiar o conjunto. Mas a cooperação, a colaboração, ela vai além da cooperação, porque ela precisa que 2 ou mais pessoas estejam trabalhando juntas, elas precisam que cada uma ofereça aquilo que tem em prol do grupo, ela precisa que uma esteja disposta a ajudar, a auxiliar a outra, que tenha um olhar atento para tudo que está acontecendo, ou para o processo todo, ou para todas as necessidades que estão ocorrendo ali, e que ela possa livremente contribuir com aquilo que ela tem, com aquilo que ela pensa, né? Então, a colaboração, ela é algo que depende da nossa iniciativa, que depende de sermos proativos e livres para expressar, para contribuir com aquilo que temos de melhor. E com esse desejo, desta maneira, a gente faz com que a situação melhore para todos, com que o trabalho flua de uma forma mais leve. E é bem legal você poder contribuir apenas com o que é seu, com o que você tem de melhor, sem se preocupar se aquilo ali, sem tomar para si a responsabilidade do todo, mas sabendo, consciente de que o todo é muito maior do que você. Você contribui, outros contribuem, colaboram e o trabalho que surge dali, o resultado disso é muito maior e muito melhor do que você poderia oferecer sozinho, por mais conhecimento, por mais habilidoso, por mais capaz que você seja. Porque o indivíduo é apenas uma parte, né? Uma parte do todo. E quando a gente se junta, somos muito mais. Então, voltando ao que eu estava dizendo, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade colaborativa. E isso começa quando a gente cuida das nossas crianças, quando a gente ensina as nossas crianças. Os pais, os adultos, né, somos autoridades para as crianças e a gente ensina a partir do nosso exemplo. Então, se nós aproveitarmos, principalmente das crianças bem pequenas, é quase instintivo, né, de ajudar, um instinto de ajudar, de participar, de estar auxiliando nas atividades da família, nas atividades dentro de casa, a gente vai trazendo para essas crianças esse olhar atento, cuidadoso, empático com as necessidades da família, com a necessidade dos pais e depois com a necessidade dos coleguinhas da escola. E a gente vai crescendo muito mais atento, muito mais proativo para colaborar
não só em situações de catástrofes, de tragédias de grande importância, mas no dia a dia, né? Então a gente pode ir auxiliando as crianças, trazendo para elas essa consciência, da importância delas, daquilo que elas podem oferecer para o seu núcleo, né? O seu núcleo. O ser humano é um ser de interação, né? Tem coisas que a gente já nasce interagindo. A gente interage dentro da barriga da nossa mãe e continua interagindo, e continua interagindo. E a forma como a gente interage revela a nossa capacidade de ser humano, né? A gente precisa se humanizar cada vez mais. Claro que nós já somos humanos, mas tem coisas em nós que nos afastam dessa capacidade de cooperar, de colaborar, de sermos empáticos. E isso a gente precisa e pode desenvolver. Então, a gente precisa ensinar para as nossas crianças, mas a gente só ensina aquilo que a gente sabe. E será que eu sou uma pessoa colaborativa? Você é uma pessoa colaborativa? Você tem esse olhar atento, essa capacidade de estar ligado às necessidades do outro, né? Aquilo que se apresenta para você, que está ali na frente dos seus olhos e às vezes você não vê? Então, depende da gente focar, né? A gente colocar a nossa atenção, o nosso foco, o nosso desejo de sermos mais colaborativos. E aí, com certeza, como é uma habilidade, a gente vai poder desenvolver essa habilidade. Mas o desenvolvimento de uma habilidade, ele requer esforço, requer paciência, requer perseverança. Então, como a gente pode desenvolver essa nossa capacidade de colaboração? Não é fácil. Desenvolver coisas boas em nós leva um tempo, precisa de uma dedicação, de um esforço. Mas a gente pode mudar a nossa postura, né? Em primeiro lugar, a gente começa a perguntar mais ao outro. Ao invés de falar tanto, a gente pode fazer perguntas, questionar, procurar ouvir qual é a necessidade dessa pessoa ou daquele grupo, ficar atento, observar o que está acontecendo ali e mudar a nossa postura de alguém que já sabe tudo, né? Que faz um monte de julgamentos, que na cabeça já cria uma história completa para aquilo. A gente pode apenas perceber, observar, ouvir e aí então ver com que eu posso contribuir, em que eu posso ajudar. Eu não preciso ter o controle de tudo, eu não preciso resolver tudo, né? Eu não preciso ser a salvadora de tudo. Eu apenas preciso participar. E de uma certa forma também, permitir que os outros também participem. Porque quando eu estou muito controladora, quando eu tenho a ideia de tudo como deve ser feito, como precisa, as pessoas dizem, né? O feito é inimigo do perfeito. Então, o importante é a gente fazer, que a pessoa chegue, traga aquilo que ela tem
para contribuir. Isso vai tornar a tarefa mais leve, a vida mais leve. E aí uma outra atitude que a gente pode cultivar é o parar de dar tanta ordem, de querer ser obedecido o tempo todo e procurar ver o que as pessoas podem fazer, o que elas desejam fazer. E aí, ao invés de dar ordens, a gente pode fazer acordos, né? Acordos com os nossos filhos, com as nossas crianças, os nossos filhos adolescentes, ouvindo o que eles têm a dizer e ouvindo o que eles desejam, como eles desejam participar, como eles podem contribuir dentro de casa, nas tarefas dentro de casa, nas questões financeiras da família. É chamar para colaboração. E aí tem esse terceiro item, que seria a gente cultivar a nossa humildade. E na nossa humildade a gente pede ajuda, né? A gente se coloca de uma forma transparente, que ou estamos sobrecarregados e precisamos de ajuda, ou precisamos de uma ideia, de algo que a gente não sabe fazer e que talvez o outro possa nos ajudar. A gente pede ajuda, porque a gente não precisa mesmo saber de tudo, a gente não tem que resolver tudo sozinho. A gente precisa confiar, que a confiança, ela é a base da colaboração. Sem confiança, não tem como colaborar, porque a gente tem medo, né? A gente tem medo de oferecer aquilo que a gente tem. A gente tem medo de errar, medo de ser menos, medo de ser pouco. Então, a gente precisa confiar que aquilo que a gente tem, que cada um de nós é uma pecinha no quebra-cabeça do universo. E se eu não dou aquilo que eu tenho, aquela pecinha vai ficar em falta. O quebra-cabeça não se constrói, não se completa. Então, confiar que o que eu tenho é importante e eu posso oferecer. E o outro também, né? Aquilo que o outro tem, só ele tem e pode oferecer. Então, se abrir, deixar que as coisas fluam de uma forma bem livre, bem leve. Isso que eu estou dizendo é fácil? Com certeza não é. Mas é um grande desafio para nós, e um desafio bastante positivo. Porque vocês sabem, né? A Terra, ela é um planeta de gente imperfeita. A humanidade é muito infeliz devido a essas nossas imperfeições. O Evangelho diz para a gente, os textos sagrados, a Bíblia, ele fala dos nossos grandes defeitos, né? Do orgulho e do egoísmo. E com a colaboração, a gente pode ir diminuindo individualmente os nossos defeitos e assim colaborar para a evolução da Terra enquanto planeta. Enquanto eu puder fazer algo, né? Madre Teresa diz assim: eu faço o que você não pode e você faz o que eu não posso. Juntos podemos muito mais. Então, acho que é um convite que o mundo faz para nós, né, de que a gente possa ser mais colaborativo, que haja mais colaboração, né, que a gente possa desenvolver essa habilidade de servir, colaboração, habilidade de servir.
Então, dessa maneira, a gente pode evoluir junto. E aí eu te pergunto, você quer aceitar esse desafio? Quer colaborar com o planeta? Eu quero. Ao estudar e refletir sobre colaboração, eu vi quanta coisa eu ainda posso melhorar, quanta coisa eu posso auxiliar ainda os demais. Então, vamos junto. Eu agradeço a sua atenção. Se você chegou até aqui, eu espero poder contribuir de coração para a sua evolução, para a evolução do planeta, né? Como esse estudo, fazer esse vídeo contribuiu para mim mesma. Gratidão, gratidão, gratidão. E que possamos nos encontrar outras vezes ainda. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Muita luz para vocês.